Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Terça-feira abençoada com a graça do Senhor. Mais uma semana abençoada, guardados no Senhor. Amém? Vamos estar orando para a gente começar hoje a nossa live. Que o Senhor Deus possa nos abençoar em mais esse dia. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigada pelo dia, obrigada pela semana, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é quem dirige as nossas vidas por completo. Deus, e em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor, ó Deus, para se fazer presente em mais essa reunião, mais essa live. E que o Senhor Deus, ó Pai, traga revelação da tua vontade aos nossos corações. Que o Senhor Deus possa, ó Pai, colocar em nossos corações a fagulha do Senhor, que nós tenhamos sede da tua palavra, sede de aprender mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Terça-feira abençoada com a graça do Senhor Jesus. Devocional de hoje, dia 20/10, é: a vontade de Deus é a minha vontade? Esse é um questionamento que a gente sempre tem, né? Se a nossa vontade está alinhada com a vontade do Pai. E vamos ver agora o que é que o devocional está fazendo referência quando ele fala sobre a vontade de Deus é a minha vontade. Ao que vontade específica que esse devocional está se referindo? A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 4:3 que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E aí então aqui a gente já tem qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santificados. O processo de salvação, ele passa pela santificação. Inicialmente nós somos justificados, ou seja, nós somos tornados justos no Senhor, e através de um processo nós somos santificados. Isso não acontece do dia para a noite, é um processo. Então, à medida que eu me aproximo do Senhor, eu vou me tornando mais santo. Os meus pensamentos, a minha mente vai sendo santificada, ela vai sendo purificada no Senhor. Então, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos, santificados no Senhor, para que depois nós sejamos o que? Glorificados, que é quando nós teremos um corpo glorioso, né? Um corpo celestial na glória, né? Então aqui, mas enquanto nós estamos aqui na terra, o nosso processo passa por isso. O nosso processo de salvação passa pela justificação e em seguida pela santificação. E essa santificação, ela vem de Deus, ela provém de Deus. Nós não somos santificados por nós mesmos, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que é colocado em nós. E aí o devocional vem e traz justamente isso, né? A vontade de Deus é a minha vontade, a mesma vontade que Deus tem de que eu e você sejamos santificados, é o que nós desejamos também? Nem sempre é o que o devocional traz, né? Nem sempre o nosso desejo é de ser santificado, desejo enquanto carne, né? Mas o que Deus deseja para nós é que nós sejamos santificados. Mas só que, à medida que o Espírito Santo de Deus habita em nós, por mais que nós tenhamos uma carne que milita contra o nosso espírito e contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, à medida que ele vai tomando o corpo, à medida que ele vai crescendo dentro de você, à medida que Cristo vai tomando por completo a sua vida já não é mais sua, ela passa a ser dele. Então, nesse patamar, a sua vontade já é ser santificado. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor, que é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, o Senhor fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E é interessante essa questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual é um dos pecados que a Bíblia coloca que mais contamina, é um dos pecados que mais profundo, um dos que mais contamina o homem, né? E é um pecado que é mais difícil da questão da libertação. Então, quando Deus pede que nós sejamos separados, santificados nele, ele fala justamente sobre essa questão da imoralidade sexual. Imoralidade sexual que, inclusive, nos cultos pagãos, a gente via nos próprios templos pagãos, né? Eles se prostituírem no próprio templo, né? Misericórdia. E aí a palavra de Deus continua: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que controlar o nosso corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem habita ali. Nós não podemos simplesmente dar asa às nossas próprias vontades que são da carne, que não passaram pelo fogo do Espírito, né? Então isso aí não provém de Deus, eu tenho que controlar. Por quê? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que é o que a Bíblia fala mais à frente. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, né?
Isso aqui a Bíblia deixa bem claro, né? Que nós temos que cuidar. Por quê? Porque o pecado jaz à porta. Então eu não posso simplesmente, a pessoa não pode simplesmente satisfazer, né? Se colocar ali como pessoa ali para pecado, né? Ela se colocar ali como, ao invés de ser um vaso de Deus, ela se colocar como um vaso, um instrumento do pecado e para o pecado, para satisfazer desejos carnais que não estão de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Misericórdia, que caia por terra, né? Que nós sejamos santos, que a nossa mente, que é onde começa tudo, que seja guardado no Senhor. Que a sua mente seja guardada no Senhor, que o Espírito Santo de Deus faça uma lavagem cerebral e que todo pensamento que não provém de Deus, quando o diabo começar a lançar, você fala, está repreendido em nome de Jesus, não provém de Deus, eu não aceito esse tipo de pensamento. Por quê? Porque eu sou nova criatura no Senhor, eu nasci de novo, eu tenho a mente de Cristo, e a mente de Cristo não compartilha desse tipo de pensamento, não compartilha dos desejos da carne, né? São coisas totalmente separadas. E lá em Coríntios, aqui nós falamos em 1 Tessalonicenses, e agora nós vamos falar em 1 Coríntios, que também fala dessa questão do corpo, né? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Isso aqui é muito forte, porque à medida que eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, eu tenho a responsabilidade de cuidar dele, eu tenho a responsabilidade de zelar. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim, ele habita no meu ser. E como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou me portar? Às vezes, irmãos, são pequenas atitudes que antes pareciam normais, que antes eram comuns, que antes não tinha nenhuma maldade, estava tudo bem eu sair com a roupa decotada, tudo bem eu sair com a saia curta, tudo bem eu sair, me portar de uma forma que não está de acordo com o Espírito Santo de Deus e a vontade de Deus para mim, tudo bem, por quê? Porque eu ainda não tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, porque eu ainda não tenho conhecimento da verdade. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento da verdade, isso já não pode acontecer mais. A partir do momento que eu tenho conhecimento e que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, as atitudes que antes eram comuns, elas deixam de ser. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, não precisa vir ninguém e falar assim, olha, essa roupa não te convém, ou aquilo não te convém, não. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E hoje, irmãos, assim, de coração eu confesso para vocês que o simples fato de pensar em vestir uma roupa que vai, às vezes, ficar sensual ou alguma coisa assim que não seja para o meu marido, já incomoda. Isso não está de acordo com a vontade de Deus, né, em mim. Então isso não provém de Deus e isso já incomoda. E o que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus. Não precisa ninguém falar, olha, essa roupa não te convém, ou essa convém ou não convém, não. Por quê? Porque o próprio Espírito, ele traz essa revelação em nós, amém? E aí ele continua falando o seguinte, que lhes foi dado, Espírito Santo de Deus que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos. Então você não sabe, é o que a Bíblia está perguntando, você não sabe que você não é mais de si mesmo, que você agora é templo do Espírito Santo de Deus que habita em você? Então cuide desse templo, cuide do corpo que o Senhor Deus te deu. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Olha que maravilha, que grandiosidade essa palavra de Deus. E ele continua, vocês foram comprados por alto preço. Qual foi esse preço? O sacrifício de Jesus na cruz. Nós estávamos mortos, Deus coloca uma nova vida em nós a partir do sacrifício dele. Nós recebemos essa nova vida em nós. Essa nova vida em nós vem juntamente com o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, que passa a dirigir a nossa mente, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, passa a nos dirigir por completo. Então, esse foi o alto preço. O preço foi pago pelo Senhor lá na cruz do Calvário, né, com a própria vida. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. De que forma que nós podemos, eu queria que vocês se perguntassem, de que forma, Senhor, e orar e pedir a Deus, Senhor, de que forma que eu posso glorificar o Teu nome com o meu corpo? De que forma que eu posso ser templo do Espírito Santo de Deus? Me ajuda a ser templo do Espírito Santo de Deus. Purifica minha mente, os meus pensamentos, Senhor. E tudo aquilo que não provém de Ti, arranca, tira, faz uma higienização completa, né? Faz uma limpeza, né? Me torna nova criatura no Senhor. Amém? E aí, nesse sentido da santificação, nós temos que santificação, ela inclui o quê? Um novo comportamento e uma nova vida.
Nós falamos lá atrás que o processo de salvação ele passa primeiro pela justificação, né? Que é quando nós somos tornados justos no Senhor, não por nós mesmos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então Jesus se fez justiça por nós, né? Ele se tornou, nele nós somos justos, não em nós mesmos, mas nele nós somos justos. E a partir dessa justificação a gente vai passar pelo processo de santificação, que é processo, é dia a dia, não acontece do dia para a noite, né? Às vezes no meio do processo você pode se deparar com a pergunta, Senhor, mas eu já sou do Senhor, o Espírito Santo habita em mim, né? Como que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Irmão, você está no mundo, a carne está aí, então a gente tem que vigiar, mas à medida que o processo vai passando, à medida que você vai dia a dia, né, vivenciando, o Espírito Santo de Deus vai te dando novas experiências e que você vai tendo um ouvido mais aguçado para ouvir a voz do Espírito, esse tipo de pensamento já vai distanciando. Por quê? Porque o diabo sabe que com esse tipo de pensamento ele não tem vez na sua vida, né? Então santificação inclui o quê? Novo comportamento, nova vida do Senhor colocada dentro de você. E eu trouxe aqui alguns trechos, né? Eu li o comentário aqui do MacArthur, li outros comentários também, mas eu gostei muito da King James, enfim, mas eu gostei muito de algumas expressões mais marcantes que o MacArthur traz. Eu vou trazer aqui para vocês. Um delas que ele fala, que é inclusive o comentário lá de Paulo, né? Quando ele comenta lá em relação ao que a gente acabou de ler de Coríntios, é o seguinte, que a liberdade que Cristo nos dá não nos licencia a pecar, né? Nós somos libertos do pecado, nós somos livres, mas essa liberdade não nos autoriza a pecar. Nós somos livres, mas nós não estamos autorizados a pecar, né? Libertinagem, que é o que a palavra de Deus diz, né, também. Então, isso é que tem que ficar marcado na nossa mente, né? Nós temos que ter consciência disso. Agora, isso aqui é extremamente pesado. Vamos lá, vamos ler, porque é um negócio que me marcou. Quando um cristão, primeira coisa, quando um cristão, quem que é cristão? Aquele que tem Cristo, que já aceitou o Senhor e que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, comete pecado sexual, liga Cristo a uma prostituta. Vocês já pensaram nisso? No tamanho que é isso, no tanto que isso é sério, na grandiosidade que tem essa expressão, assim, no peso, né? Quando um cristão comete pecado sexual, liga Cristo a uma prostituta, misericórdia. Imagina a santidade de Cristo se unindo a uma prostituta, misericórdia. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não permita que o diabo cometa esse tipo de pecado, não permita que o diabo use o seu corpo para poder fazer as vontades da carne, não permita que o diabo permita isso aqui, né? Se ligar a Cristo, né? Ligar a Cristo a uma prostituta, misericórdia. Outro dia eu estava até ouvindo uma pregação e eu achei interessante quando o pastor trouxe uma palavra, né? Ele falou de um casal que se separou e ele estava conversando com um homem, e o homem tinha adulterado por uma série de vezes. E o homem pegou e falou assim, não, eu cometi essa quantidade de pecados, eu fiz isso tudo porque ela era insuportável, ela era isso, ela era aquilo. Ele falou assim, tá, mas a primeira pessoa que você magoou, a primeira pessoa que você agrediu com seu pecado, a primeira pessoa que você traiu, não foi sua esposa, a primeira pessoa que você traiu foi a Cristo, foi Ele. Então, assim, quando a gente pensa no pecado, não apenas, né, a primeira pessoa, quando eu peco, né, a primeira pessoa que eu vou machucar e que eu vou magoar e que eu vou entristecer, não é a pessoa que está ao meu lado, né, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo. Então, misericórdia disso, né? Deus nos guarde. E por fim, ele fala o seguinte, que nenhum pecado escraviza mais do que o pecado sexual. Então, que Deus nos guarde disso, guarde a sua mente. Por isso, nós temos que fazer, quando eu falei limpeza e higienização na mente, de fato, por quê? Porque tudo vem para cá, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, os nossos sentidos, tudo vem para a nossa mente, da mente vem para o coração, e a partir do momento que vem para o coração, em algum momento eu vou querer externar aquilo, eu vou querer materializar aquilo. Então, se aquilo não provém, se não está de acordo com a vontade de Deus, não veja, não ouça. O pastor sempre fala, né? Fala, olha, se está num grupo de WhatsApp e ali estão falando coisas que não estão de acordo, ou imoralidades, enfim, isso não provém de Deus. Você é nova criatura do Senhor e você não pode simplesmente concordar com esse tipo de conduta, aceitar e falar, não, é normal.
normal, tudo bem, eu tô aqui, mas eu só tô ouvindo. Não, você está alimentando a sua mente. Você não está simplesmente, não, mas eu vejo, eu fico calado, eu não falo nada. Não, você não está vendo e simplesmente fica calado. Você pode não se expressar ali, mas a sua mente está trabalhando, você está alimentando a sua mente com essa porcaria que você está vendo. Então, vamos guardar a nossa mente, guardar o nosso pensamento. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso corpo, nós já fomos comprados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, nós não podemos permitir, enquanto homens e mulheres de Cristo, né, enquanto propriedades do Senhor Jesus, que esse tipo de imoralidade venha à tona. Que esse tipo de moralidade que a gente veja, assista, ouça, misericórdia, né, irmãos? Então vamos guardar nossa mente e nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós plenamente, para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, através dos nossos corpos. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e é o que eu declaro na sua vida, né? Que você vai passar por esse processo de santificação, guardado no Senhor, e que cada dia que Deus vai te dar uma nova vitória, que dia a dia você vai sendo fortalecido no Senhor. Amém? A vitória é sua, já tome posse dela. Vamos estar orando então e pedindo ao Senhor para que o Senhor Deus nos abençoe, para que Ele nos guarde, que a graça e o favor do Senhor esteja conosco durante o correr dessa semana. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor Deus continue, ó Pai, a nos direcionar. Dá-nos, ó Deus, conhecimento cada vez mais do Senhor, ó Pai, e em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, nos manter distantes, Senhor Deus, de todo tipo de pecado que não convém de Ti, que nós possamos ser dia após dia santificados no Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, ó Pai, que os irmãos que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que eles tenham a mente guardada no Senhor e que o corpo deles é templo do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço também, Senhor Deus, pelos irmãos que estão com Covid, que o Senhor Deus guarde, abençoe a recuperação, em nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, declaro que eles são sarados no Senhor para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço também por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na Tua igreja, no Teu mover, que o Senhor Deus continue a trabalhar em nós. Amém. Irmãos, e amanhã é dia de farol, amanhã é quarta-feira, dia de jejum, dia de oração, não perca, receba essa bênção, participe com a gente. Tem sido uma bênção, tem sido uma oportunidade da gente encontrar os irmãos que a gente não pode ainda, né, estar presentes, né, pessoalmente, mas a gente tem encontrado, tem conversado e tem sido bênção. Participe, não fique fora do rebanho. Ovelha desgarrada é presa fácil, então vem, se ajunta ali com a gente, nós estamos morrendo de saudade de todos vocês. E no domingo, às 18h20, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção, graças a Deus tem sido muita bênção, tem sido esclarecedor, nós estamos estudando ali o Antigo Testamento, e tem sido maravilhoso. Vem participar com a gente. Às 19h nós temos o nosso culto abençoado para a honra e glória do Senhor, e nós esperamos você. Se você não pode participar com a gente presencialmente, participa com a gente lá no YouTube, tá? No YouTube, no Fábio TV, às 19h nós temos a transmissão do culto. Amém, irmãos? Então fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. Tchau!